Senhor Jesus Cristo, nós estamos dando início ao nosso culto desta noite. Estamos convidando você que já está dentro do santuário, que agora você possa se desconectar de qualquer outra coisa que não seja a adoração explícita ao nosso Deus. Queremos também pedir licença a você que está nos recebendo pelas redes sociais, aonde estiver chegando a nossa voz, que você nesta noite adore o Senhor conosco, pois esse é o desejo do nosso coração, adorar, exaltar e engrandecer ao nome do nosso Deus. E para tanto, quero convidar nosso irmão Miguel Augusto. Miguel Augusto, você pode vir aqui ao microfone para orar, consagrar o culto desta noite? Nosso pequeno notável Miguel Augusto vai estar consagrando o culto ao Senhor. Vamos estar acompanhando a oração desse servo do Senhor. Oremos, Pai de amor, Pai de infinita bondade. Eu peço que o Senhor esteja consagrando nesse culto, que esse culto seja um culto abençoado, Senhor, em todos os aspectos, Senhor, nas músicas, na pregação, que a gente possa realmente entender o sentido da pregação, Senhor, que a gente possa absorver o que é bom aqui nesse culto, Senhor, que nada possa tirar a nossa atenção. Isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. Quero convidar a você, meu querido irmão, abra o seu cantor no hino de número 67. Vamos estar cantando com alegria o hino ex-entronizado. Vamos cantar com bastante alegria esse lindo hino do nosso cantor cristão. Entronizada destra do bom Deus, como Rei eterno Cristo lá no céu. Ele é o Rei da glória que a Satã venceu. Feita tal vitória, Deus o recebeu. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo cordial louvor. Veio resgatar-nos pela sua cruz, quer apresentar-nos em celeste luz. Pela sua morte, pelo seu sofrer, o inimigo nunca poderá vencer. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo cordial louvor. Mas o seu serviço continua ali, poderá valer-nos entretanto aqui. Por nós advogando com o Pai está, Ele nos ajuda e sempre ajudará. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo cordial louvor. Deus amado, Pai Celestial, na Tua presença, Senhor, estamos nesta noite. Somos gratos a Ti, ó Deus, por este privilégio, essa oportunidade de estarmos na Tua casa e prestarmos a Ti, ó Deus, um culto em adoração, um culto em gratidão. Prestar a Ti, ó Deus, nosso coração quebrantado, as nossas vidas, ó Deus, como oferta, e que ela seja, Senhor, agradável a Ti. Senhor, perdoa os nossos pecados, nossas faltas. Ó Deus, que possamos, ó Deus, nessa noite, estarmos totalmente desligados, ó Deus, dos nossos afazeres, ó Deus, dos problemas que tão de perto nos rodeiam e que muitas vezes querem nos afastar da Tua presença. Mas, Senhor, que nesta noite possamos, Senhor, nos desligar e estarmos, ó Pai, com o nosso corpo, alma e espírito diante de Ti. Receba, Senhor, os louvores que aqui serão cantados. Ó Deus, as palavras de adoração ao Teu nome. Ó Deus, que os céus possam se abrir, ó Deus, para nós nessa noite. E que possamos, ó Deus, entrar na Tua presença, Senhor, e sentirmos a Tua glória. Deus querido, fala nessa noite, ó Deus, os nossos corações. Aqueles que estão, ó Deus, nos assistindo, cultuando a Ti, ó Deus, pelas mídias.
que o Senhor também possa estar abençoando, salvando, curando, libertando, ó Deus, para a honra e glória do Teu santo nome. Senhor, nós consagramos tudo que aqui será feito, ó Pai. Abençoa o Teu servo também, que irá trazer a Tua palavra. Ó Deus, que ele possa, Senhor, se deixar, Senhor, ser usado por Ti. Ó Deus, prepara também os nossos corações para receber da Tua palavra, Deus, da Tua porção nesta noite. É o que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra do Senhor nos fala em Isaías, capítulo 63, o versículo 13. Como alguém a quem consola sua mãe, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Cantemos com alegria, satisfação. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, só de Jesus. E agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus. Em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim, sem paz real, sem gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória. Eu hei de vê-lo, satisfação sem fim, sem paz real, sem gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória. Eu hei de vê-lo, satisfação sem fim, satisfação sem fim, satisfação sem fim. Obrigada, Senhor, por poder estarmos, ó Deus, diante do Senhor, na Tua casa, ó Deus, mais uma vez nesta semana. E podemos, ó Deus, junto adorar o Teu nome, agradecer as bênçãos recebidas. Ó Deus, que estamos, ó Deus, para sermos usados por Ti. Ó Deus, usa as nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas. Aqui então estamos, ó Deus, mais uma vez, para agradecer ao Senhor, ó Deus, nesse mês, ó Deus, de aniversário da Tua igreja. Nós estamos aqui gratos, ó Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem feito, ó Deus, em nossas vidas. Tem derramado aqui neste lugar, ó Deus, a Tua casa, a Tua agência neste lugar. Obrigado, ó Deus, por cada programação, ó Deus, que ainda será realizada, ó Deus, daqui para frente, ó Deus, aqui no templo da Tua igreja. Que Tu possa, ó Deus, abençoar cada programação, ó Deus, porque é para o Teu reino, ó Deus, para engrandecimento do nome do Senhor. Que Tu possa receber cada culto prestado ao Senhor aqui nesta noite, ó Deus. Tudo que será feito seja para a honra e glória do Teu nome. Usa as nossas vidas, ó Deus. Esteja, ó Deus, abençoando a todos aqueles que estão ao alcance das nossas vozes também. Trazendo o mensageiro desta noite, ó Deus, de maneira que já falaste o seu coração. Que Tu possa também falar, ó Deus, aos nossos corações. Que nós possamos quebrantarmos diante da Tua palavra, que ouviremos através do Teu servo nesta noite. Abençoa todos, ó Deus, aqui, moradores, Maria Joaquina, que seja também alcançado por Ti, ó Deus. Abençoa aqueles que estão, ó Deus, entristecidos, ó Deus, com problema. Que Tu possa também, Deus, trazer ali o bálsamo, ó Deus. Trazer, ó Deus, o consolo, ó Pai, com Teu Espírito Santo, ó Deus, a cada vida, a cada coração. Cuida de nós, ó Deus, e receba o nosso culto. Nós oramos, ó Deus, agradecidos, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra do Senhor também nos fala em 2 Coríntios, capítulo 12, a palavra do Senhor fala em 2 Coríntios, capítulo 13, o versículo 11. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. A igreja?
Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Amém? Agora aquele momento de dedicação de dízimos e ofertas. Você que veio preparado para adorar o Senhor, devolvendo o seu dízimo, saia do seu lugar com alegria e venha no altar e deposite no gasofilaço aquilo que pertence ao nosso Deus. Aproveitando o ensejo, se você quer agradecer por alguma bênção recebida, venha e também esteja ao lado direito. E você que quer pedir algo da parte do nosso Deus, você que está precisando de uma resposta de Deus, venha e fique ao lado esquerdo. Ao final desta linda canção, Segurança, nosso digníssimo e amado pastor Aziel estará orando por dízimos, vidas, bens ao Senhor. Cantemos com alegria, Segurança. Entrego a ti a minha oração, pois tu és, Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Entrego a ti a minha oração, pois tu és, Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Abra meu coração, preciso receber tua palavra, Deus, que me fará descer. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Abro meu coração, preciso receber tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Tua palavra, Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Tua palavra, ó Deus, que me fará vamos todos juntos vencer. Vamos falar com Deus, colocar as nossas vidas diante do Pai e pedir a Ele que fale aos nossos corações. Deus querido e Pai amado, nós louvamos ao Teu nome santo. Somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. O Senhor tem nos alcançado com Sua graça e com Sua misericórdia. E o Senhor tem nos sustentado. Nesta noite, Pai, queremos clamar o Teu nome santo por vidas, ó Deus, que neste tempo lutam contra enfermidades. Quero colocar diante do Senhor a vida do pastor Carlos Henrique, que passou por uma cirurgia no dia de hoje, a vida
do pastor Almir, a vida do pastor Cisvalbe, a vida da irmã Tânia, a vida da irmã Derli, a vida da irmã Arlete e a vida de cada um, Pai, que neste tempo tem lutado contra as enfermidades. Sabemos, ó Deus, que o Senhor está presente na vida dos teus filhos. O Senhor tem sustentado. E neste tempo, Pai, pedimos que o Senhor também possa usá-los como instrumento vivo em tuas santas mãos para testemunharem acerca do teu grande amor. E quero também, ó Deus, colocar diante do Senhor a vida do irmão Emílio, a vida da irmã Patrícia Brum, a vida do Davi, que o Senhor, ó Deus, possa receber a intercessão de cada um dos seus filhos, o pedido e também o agradecimento, e que eles possam, ó Deus, a cada dia glorificarem e exaltarem ao seu santo nome. Pedimos, ó Deus, pela vida da irmã Elza e pela vida de cada familiar da tua filha, que o Senhor, ó Deus, possa preencher o vazio no coração dos seus filhos, que o Senhor possa ser com eles, sustentando de tal maneira para que eles sintam paz no coração e para que também, ó Deus, o quanto antes possam estar na tua casa louvando e bendizendo ao teu santo nome. Fale aos nossos corações, receba o culto prestado por cada um de nós, que chegue ao seu trono de graça com um cheiro suave. É a oração, Pai, que lhe fazemos e a fazemos, ó Deus, no nome santo e poderoso de Jesus, o qual reina hoje e eternamente. Amém, Senhor. Queridos, podeis sentar, deixa o pastor dar uma palavra aos irmãos. O irmão que costuma trazer o seu aparelho de celular para a igreja, além do irmão tirar o volume dele, o irmão também deve colocar no modo avião. Por quê? Já tem causado interferência no som da igreja, quando o telefone está ligado, está nas redes sociais. Então é bom que o irmão coloque no modo avião para que dê menos interferência e diminua os ruídos no culto. Hoje mesmo, os irmãos perceberam, já houve alguma interferência. Isso é devido ao aparelho de celular de algum irmão que está ligado, inclusive o povo da música, fique atento nisso, pois estão mais perto dos instrumentos. Eu agradeço os irmãos que chegaram mais cedo, se mobilizaram, colocaram os bancos para cima. Os irmãos podem perceber que o teto já está pronto. Lá embaixo, o irmão Clebson também já deu uma mão de tinta lá nas paredes, lá no anexo. Então, a igreja está se arrumando aos poucos, né? E muito em breve vai ter pouca coisa para fazermos. O letreiro também já começou. A gente espera que nessa semana seja concluído. Os banheiros também, o irmão Eliel vai estar aqui no sábado para terminar o serviço de divisórias. Eu não sei se até lá a gente consegue comprar as portas para o banheiro, né? É um grande desafio. Precisamos de um milagre aí para que isso aconteça. Mas se não acontecer durante essa semana, a gente espera ainda que nesse mês a gente consiga avançar com essa situação das portas dos banheiros lá embaixo. Vamos ouvir agora o pequeno e notável Enzo. Ele vai estar orando não, ele vai estar cantando, orando não, vai estar cantando ao Senhor. Enzo, por favor, venha louvar a Deus.
a sua
Que benção, né, irmãos? Quando a gente pode ver as crianças louvando ao Senhor e a gente vê agora o Enzo cantando uma música bem apropriada, né Adriana? A armadura de Deus, né? Estamos vivendo esse mês agora, a nossa irmã Adriana trazendo um estudo maravilhoso aos domingos e às quintas-feiras, nosso irmão Emílio. Então, uma música muito apropriada. E como que está afinado, hein? Hein, Michele? Bênção do Senhor. Então, parabéns aos pais, incentivando os seus filhos. Nós, como pais, devemos incentivar nossos filhos a adorar o Senhor, tá, irmãos? Vamos fazer isso sempre, porque é a nossa missão colocar os nossos filhos para que eles estejam adorando o Deus que nós servimos. Vamos continuar adorando o Senhor, então, irmãos? Agora o convite é para que todos estejam adorando o Senhor. Você já deu uma boa noite à pessoa que está do seu lado? Não? Boa noite. Volte sempre. Pelo que eu vejo aqui, nós não temos nenhum visitante, uma pessoa que esteja nos visitando pela primeira vez, né? Todos que estão aqui já são membros e já são amigos da nossa igreja. Nós vamos estar então cantando a canção Todavia me alegrarei no Senhor. Cantemos com alegria esta linda canção. Essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Meu Deus! Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
fruto da oliveira linda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu Tenho um Deus. Como é bom saber que nós temos um Deus que cuida de cada um de nós. Como é bom saber que naqueles momentos mais difíceis da nossa vida, nós temos com quem contar. Nós temos com quem podemos recorrer. Quem sabemos que vai estar 24 horas disponível para olhar para nós e para estar conosco, para se alegrar conosco e para também chorar conosco. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Por isso que vale a pena servir a Deus. Vale a pena servir a Deus porque o nosso Deus, ele tem prazer de nos acompanhar em todos os momentos. Quer na alegria, quer na tristeza. Quer no momento de dor, quer no momento de cura. Quer um nascimento, quer uma morte. O Senhor está sempre conosco. Por isso, devemos sempre adorar o Senhor. E o convite que eu faço a você agora, ao terminar esse momento de adoração, é reconhecer, ó quão lindo e maravilhoso é o nome do nosso Deus. É o nome que transforma, é o nome que cura, é o nome que salva, é o nome que dá vida, é o nome que tira a vida. Esse é o nosso Deus. Cantemos com alegria, ó quão lindo esse nome é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus.
proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vive estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por saber que o teu nome, em teu nome há poder, em teu nome há cura, em teu nome há salvação, em teu nome há milagres. O teu nome liberta, o teu nome retira aqueles que estão presos nos agrilhões do pecado, Pai. O teu nome transforma, o teu nome dá vida, o teu nome ressuscita, Pai. E em teu nome há poder. E como é lindo o teu nome, Pai. Como é bonito dizer: Senhor Jesus, nós te amamos. Senhor Jesus, nós te adoramos. Senhor Jesus, nós reconhecemos que nada somos. E as coisas que fazemos, só fazemos porque o Senhor faz em nós, por nós e através de nós. Porque nós mesmos não temos condições de fazer nada. As coisas que fazemos é porque o teu Espírito Santo mora dentro de nós. E Ele está todos os dias conosco, dirigindo, guiando, conduzindo, falando ao nosso coração, falando ao nosso ouvido, nos dando a direção certa para agirmos certos, para louvarmos, para te adorarmos, para quando formos ofendidos, possamos dar uma palavra de amor, para quando recebemos uma notícia triste, possamos ter o nosso coração calmo, tranquilo, porque sabemos que as notícias tristes estão chegando para todos, e como é difícil lidar com isso, Pai. Mas, Pai, obrigado, Pai, porque em todos esses momentos nós nunca nos sentimos órfãos. Pelo contrário, nos sentimos todas as vezes abrigados em Ti. Obrigado, Pai, por saber que o Senhor se preocupa conosco, que o Senhor está em nós e o Senhor dirige a nossa vida, Pai. Agora, Pai, continue a falar ao nosso coração, porque estaremos agora fazendo um período de oração, de intercessão, e logo após estaremos também ouvindo o que o Senhor tem a nos falar por intermédio do teu filho, teu servo, nosso digníssimo amado irmão Emílio, Pai, que tem trazido para nós um estudo maravilhoso, Pai, e que esse estudo continue ecoando no nosso coração, Pai, para que possamos entender como que a língua enganosa do inimigo, ela está fazendo coisas desde lá do Éden, e ela continua fazendo, e precisamos estar atentos para que possamos definir, discernir aonde que o Senhor está
fazendo as obras e aonde é o inimigo que está fazendo as coisas, Pai. Muito obrigado, Pai. Continue a nos falar em o nome do Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Aleluias. Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, igreja. Boa noite. Noiva do Cordeiro. Irmãos, vamos continuar no nosso texto em Gênesis 3. Sem perca de tempo, nós vamos adentrar e nós vamos estar... eu vou fazer uma recapitulação do que nós passamos na quinta passada, Gênesis 3, tá? E assim, irmãos, aprove Deus, né? Nós havíamos feito esse estudo há um tempo atrás, e eu sempre guardo comigo. E aprove Deus que o pastor abriu essa oportunidade para a gente trazer esse apanhado. E confesso para os irmãos que eu agora me sinto bem à vontade para tratar desse assunto, até porque a gente, né, conversa com o pastor e assim se sucede. E eu peço a compreensão da amada igreja. Talvez alguns irmãos não consigam compreender no início, né, a forma, mas logo depois os irmãos certamente vão estar, o Espírito Santo vai estar iluminando os irmãos, as irmãs, e vocês verão no seu cotidiano como que a serpente, ela está em nosso derredor e usando, a maioria das vezes, quem está bem próximo a nós. Às vezes, o cônjuge, os filhos, algumas pessoas, alguns irmãos, algumas irmãs. E a gente precisa ter o discernimento nesse momento, que nem Jesus teve. Quando Pedro é usado ali pelo inimigo, Jesus teve o discernimento de repreender, e repreendendo com amor, né? Por quê? Porque às vezes cria-se um conflito entre irmãos, entre cônjuge, entre trabalho e etc. E às vezes tem uma luz logo ali, se a gente parar, peraí, quem é que está falando isso de verdade? Aí tem a voz de Deus nesse negócio? Eu não tenho, né? Então a gente para, diz, aquela agitação, calma aí. Porque quando você se entrega, vamos supor, né? A esposa, aí você, aí, um exemplo, né, irmãos, que eu estou dando. Então, aquilo passa, a serpente, ela toma conta daquilo dali, e nós vamos ver, nesse apanhado, irmãos, é um quebra-cabeça. Eu quero que os irmãos me ajudem a montar esse quebra-cabeça, e, ao mesmo tempo, dar uma de detetive, mediante a história. E eu resolvi, eu estava orando pela madrugada, e o Senhor me deu uma luz. E essa luz, irmãos, ela é exatamente botar um tempero mais forte nesse estudo. Botar um tempero mais forte, por quê? Porque isso aqui, irmãos, nós vamos entender que, logo em seguida, quando houve a reforma, e nós estamos tratando aqui, bem lá adiante, lembra que nós lembramos que a Liga das Nações, os 50 países se reuniram, e em janeiro de 1942, então nós estamos, essas datas é importantíssimo para que guardemos. 1942, janeiro de 1942, durante o presidente Franklin, né, Roosevelt dos Estados Unidos, e a gente tem todo apanhado, foi quem acunhou o nome das Nações Unidas. Então nós vamos entender os personagens,
tá certo? A ideia, os personagens. Quem são esses personagens, esses atores, e a quem eles adoram? A quem eles adoram. E o que eles estão fazendo com a nação. Nós vamos estar aqui ainda nesse período, 1942, mas lá no segundo e terceiro estudo, depois eu vou até contar, eu vou me organizar para a gente ter, porque são ditames muito fortes na linguagem da serpente. Agora nós estamos na linguagem da serpente, que engana e domina as nações. É o tema. Mas na segunda parte nós vamos mudar o tema. Porque agora é a linguagem. Só que mais adiante, esta linguagem, ela vira doutrina. Alguém já ouviu falar? Obrigado. Alguém já ouviu falar do vinho de Babilônia? Vinho de Babilônia? Alguém tem a noção do que é o vinho de Babilônia? O vinho de Babilônia, irmãos, são doutrinas que embebedam as nações. Uma pessoa pode usar alguma droga, alguma coisa, ela, naquele momento passou. Mas o vinho de Babilônia que embebeda as nações, ele não passa. E, mediante essa consciência, nós vamos estar mais atentos a podermos passar algum aprendizado que alguma pessoa vai ter. E se Deus nos traz essa oportunidade para passarmos, certamente é porque Deus tem algo a tratar com a noiva do Cordeiro. Tá certo, irmãos? Eu penso dessa forma. E a gente estuda, a gente ora, a gente entrega nas mãos do Senhor. E a minha oração nesse momento é de perdão e que o Senhor me dê graça, porque sem Ele nada posso fazer, não tenho sabedoria, não tenho nada, e tudo provém de Deus. Então, Senhor, seja a minha luz, a nossa luz, nos dando entendimento, sabedoria. Então, 1942, agora eu vou voltar um pouco lá atrás, irmãos. Esse é o tempero que eu vou colocar. Vou voltar lá atrás para que tudo que aconteceu, irmãos, esse período é uma guerra do inimigo contra Jesus Cristo. Tudo que acontece nesse cenário é uma guerra do inimigo contra Jesus Cristo, contra a igreja do Cordeiro. Alguém lembra quando uma data específica da reforma? De 1517. E aqui nós lemos, nós estamos em que data? 1942. Então são o quê? 350 anos? Por aí? Vamos entender assim? 350 anos da reforma para o que está acontecendo aqui agora, ok? Só para a gente se situar bem. Olha, o objetivo das Nações Unidas, ela tinha como dois pilares principais, como objetivo, trazendo objetivo, entre aspas, esse, mas dois pilares principais, que é paz e segurança. Eles se uniram para mostrar ao mundo que eles podem dar paz e segurança. Então não é Deus que dá paz? Aí os irmãos já começam a entender. Então não é Deus que dá segurança? Tá certo? Os irmãos compreendem como começa essa questão? Paz e segurança. A missão disso tudo era impedir o crescimento do cristianismo, proposta dos jesuítas. Veja que, vamos voltar agora, falamos da reforma protestante. Agora, quem lembra,
aqui tem professores, né, de história, talvez, que pode me ajudar. Vamos voltar na Revolução Francesa. Tá bom? Na Revolução Francesa. Em que data ela se dá isso? 1754 a 1793. Tá certo? Então, a reforma foi no ano de 1500 e a Revolução Francesa, coincidentemente, quantos anos depois? 1500 para 1793, quase 300 anos. É isso? Olha, então nós estamos na Revolução Francesa, aí os irmãos podem me ajudar. A primeira fase da Revolução Francesa, haviam dois grupos na Revolução Francesa. Era os herodinos, girondinos, me corrijam aí, alguma pessoa se eu estiver errado, e os jacobinos. Dois grupos. Um grupo de girondinos eram conservadores e os jacobinos era o grupo marxista. Eles tinham as suas ideias marxistas vindo da raiz lá de Platão, de Sócrates, né? Passando nessa linha todo o tempo. Essa Revolução Francesa, aí eu lembrei até olhando aqui na história, eu lembrei da guilhotina, e quando Mardoqueu, foi para Mardoqueu, que armaram uma forca, né? Foi? Correto? E os jacobinos, eles prometiam, olha a linguagem deles. Eles prometiam, porque o rei Luís XVI, era o tempo da monarquia. Então esse grupo, ele precisava quebrar essa monarquia para implantar o quê? A democracia. Democracia. Entendeu, né, irmãos? Eles precisavam implantar essa democracia e eles criaram um conflito, esse grupo, eles criam um conflito, coloca aquela população à massa, eles prometiam emprego, renda, que todos seriam, olha a linguagem deles, dos jacobinos, que todos seriam iguais, que todos teriam as mesmas coisas. O rico ia dividir, ia ter emprego, ia ter isso, muitas promessas. E aquele grupo popular, né? Eu ia até citar uma coisa aqui recente, né, de um governo que prometeu alguma coisa, mas eu não vou citar para a gente, não é essa a questão. Mas esse grupo, eles prometem. Mas o que aconteceu quando os jacobinos tomaram o poder? Robespierre foram os primeiros. Então, alguém lembra da tal da guilhotina? Guilhotina. Eles criaram uma guilhotina para quando eles tomaram o poder, o que aconteceu? De fato, eles tomaram o poder. Imposto, emprego, imposto e guilhotina nos seus opositores políticos, E aí, irmão, você está falando de política? Calma, irmãos, calma que você vai entender o contexto dessa história. Então, agora, eles tomam o poder, usam a guilhotina para decapitar o rei Luís XV, a perseguição contra o rei Luís XV, decapitar o rei Luís XV, decapitar a sua esposa, acho que Maria Antonieta, se não me falha a memória, salvo engano. Prenderam ela, torturaram ela, um período de tempo, muita tortura. Depois disso tudo, foram para os filhos. Parece aí, alguém está pegando alguma coisa assim? Perseguição aos filhos, perseguição aos seus opositores.
Só que o resumo disso tudo, irmãos, daqui dessa história, é que essa guilhotina serviu para eles. A própria guilhotina que eles criaram e mataram muita gente também, decapitaram as suas cabeças. Ano de 1754. Por quê? Porque toda essa sede de vingança contra o rei. É bem verdade que a monarquia naquela época oprimia, eles viviam bem confortável. E a população... Está falhando aí? Tá? Não, né? E a população sofrendo muito. Então eles queriam mudança. Só que na mudança que foi prometida, foi muito pior do que era antes. Então, o inimigo usou uma linguagem, naquele momento, enganou essas pessoas, eles tomaram o poder. Nessa tomada de poder, o que acontece? Napoleão Bonaparte, eles pegam naquele momento, eles pegam uma prostituta, essa é de fato, está nas histórias, está na história, rasgam suas roupas da parte de cima, botam uma vida nela e sai pela França, dizendo que ali era símbolo da democracia, era o símbolo da liberdade. Da liberdade. E aí depois, mais tarde, nós vamos ver a Estátua da Liberdade e outras mais. Tudo isso, irmãos, tudo isso, para quê? Por que eu estou trazendo essa história da Revolução Francesa? Porque tudo começa ali do mundo moderno. O mundo moderno. Então, da Revolução Francesa, nós vamos pular para os jesuítas. Isso é muito importante. Os jesuítas. Jesuítas. Os jesuítas, eles foram criados no ano de 1534 pelo padre Inácio de Loyola, oficialmente reconhecida pela Igreja Católica a partir do Papa Paulo III, em 1540. Então vamos lá. Quando foi a reforma? 1500, arredondando assim, né? 1500. Então, o grupo dos jesuítas, eles foram criados em 1540, ou seja, 30 anos, vamos colocar assim, 35 anos após a reforma. Para que eles foram criados? Eles foram criados para combater a reforma. Combater de que forma? Primeiramente, matando os seus opositores. Matando os seus opositores. Agora, se a reforma foi no ano de 1500, então, antes do ano de 1500, qual é a igreja, a única igreja que nós tínhamos? Apostólica, católica, romana. Correto, irmãos? Correto? Nós tínhamos agora uma só denominação que ela dominou o mundo por quase 1500, foi no ano 400, mais ou menos, 300 alguma coisa de Constantino, o decreto dele, pai de todos, criou o papado, até o ano de 1500. Então, eles dominaram esses milênios aí, né? Esse milênio aí. Agora surge uma luz do Evangelho. Surge uma luz no Evangelho, que Martim Lutero contesta. Antes a gente teve John Hus e John Boyce, que foram os precursores dessa luta contra a Igreja Católica, lá de dentro, mas eles, como entendiam do grego e do hebraico, e eles puderam entender as Escrituras, e eles viam que nas Escrituras, o que essa igreja estava praticando era tudo o contrário do que as Escrituras colocavam, porque eles estavam
sugando indulgências, vendendo a salvação. Quem tinha mais dinheiro comprava a salvação, quem tinha mais dinheiro comprava um lugar melhor, e por aí afora. E Martinho Lutero viu que isso não era de Deus e coloca as suas 95 teses, e a partir daí nasce uma luz no cristianismo. É esse que nós estamos hoje. Só que o inimigo, você acha que ele ia deixar isso barato? E porque o evangelho, quando surge, qual é a primeira igreja lá que vai surgir? A luterana. Então agora nós temos uma religião cristã católica e uma religião cristã designada, intitulada protestante. Tá certo? Então agora começa com Lutero, isso no ano de 1500. Só que o evangelho, o que aconteceu? O evangelho começou a se expandir da Europa, e foi tomando lugares e foi se expandindo. E, irmãos, a Igreja Católica Apostólica Romana, na direção dos papas, eles criaram o jesuíta para combater o cristianismo, combatendo o cristianismo. Que irônico, né? Que irônico. Aí nós vamos entender que tipo de cristianismo. Eu estou falando isso, irmão, porque nós vamos adentrar aqui dentro, chegar numa pós-moderna, e aí você vai ter base disso que nós estamos falando lá na frente. Então, eles vendo que não tinha jeito, quanto matava e mataram muito, e o evangelho se expandia, então cria-se um conflito mundial. Nada melhor do que criar um conflito mundial, e eu vou falar mais tarde da tese de Hegel. A tese de Hegel, você tem uma tese, uma antítese, para você ter uma súmula. Você provoca o caos em duas partes, para que você tenha a solução. Então, vai provocar uma guerra, foi provocada a guerra, para que ele trouxesse uma salvação. E aqui, eu acabei de ler que eles criaram no ano de 1942, olha só, 1500, reforma. A igreja cresce. Logo em seguida, vem a Primeira Guerra Mundial. Eles criam a Primeira Guerra Mundial e com isso eles desmantelam, irmão, todos os pilares cristãos, como a pandemia fez. Desmontou muitos pilares cristãos. E desmontando esses pilares cristãos, eles acharam que iam dominar a massa. Só que eles não conseguem dominar mais a massa, então eles vão inteligentemente, baseado na linguagem da serpente, nós vamos ver isso lá na frente, o inimigo usa essas pessoas e dá uma ideia a eles. Criem as Nações Unidas, e eu falo abertamente, porque é as histórias. Criem as Nações Unidas, una as nações. Agora, o que aconteceu na Torre de Babel? Eles se levantaram, vão ser maior que Deus. Torre Babel. Sabe o que é Babel, irmão? Um portal para Deus. Eles criaram, eles diziam que ali era um portal para Deus, com D minúsculo. Certo? Criaram um portal para Deus. Eles criaram um portal. Babel. Deus confunde a língua e separa. Não tem união, não pode ter essa unificação. E se nós voltarmos na primeira apostasia de Noé, o inimigo, com a sua linguagem, ele conseguiu corromper aquela nação. A segunda apostasia, que eu estou tratando assim, foi na Torre de Babel. O povo todo se uniu numa só aclamação. E mais depois a gente vai achar só Abraão, tá? Abraão para começar tudo. E a última apostasia de todos os tempos, que os Tessalonicenses, Paulo escreve aos Tessalonicenses,
e vai falar da última apostasia de todos os tempos. E eu acredito piamente que nós estamos na última apostasia de todos os tempos. Eu, Emílio. Acredito por quê? Porque eu tenho base de estudos, mediante tudo isso que está acontecendo, que nós estamos vivendo uma grande apostasia. Por quê? Lutero lutou, os calvinos lutaram, os anglicanos, os presbiterianos, os batistas, metodistas, lutaram, e na Segunda Guerra Mundial, eles criam o quê? A CMI. Algum irmão já ouviu falar sobre isso? Já, irmão? CMI? Não? O que é CMI? Conselho Mundial de Igrejas, criado aqui após a Segunda Guerra Mundial. Então, eles criam a ONU, para quê? Unificar eles criam a CP, Conselho Mundial de Igrejas, CMI, para quê? Para quê? Juntar as religiões. Alguém já ouviu falar de ecumenismo? É moderno. Então, eles tiveram essa ideia. Foi dada essa ideia para eles. Vamos juntar as igrejas. Espera aí. Lutero, eu tenho todas as afirmações, desde Lutero, daqueles pais, o que eles achavam, isso fala deles, dessa igreja apostólica romana, o que eles diziam. E, pasmem, nos dias de hoje, todas aquelas denominações tradicionais, que assinaram contra a Igreja Católica Romana, eles, na Conselho Mundial de Igreja, eles conseguiram unificar e trazer todos para ele de volta. Qual é a linguagem do papado? É que a Igreja Protestante é rebelde. Ela está em pecado, porque foi rebeldia. Eles têm como a Igreja Mãe. É eles que dizem. É eles que dizem. Eles têm como Igreja Mãe. Então, eles criaram o grupo jesuítas, combater a reforma. O grupo jesuítas, Napoleão Bonaparte, lembra que uma das bestas passou por uma ferida de morte, e depois nós vamos para um estudo que é das profecias. Ela teve uma ferida como de morte, e depois ela foi restituída, restaurada, e foi-lhe dado poder, e ela teve grande poder, os dragões foram dando poder, a ponto dela pisotear a terra. Eu estou falando daquele chifre pequeno, eu estou falando dos 10 dedos da profecia de Daniel. É um apanhado. Agora, quando se cria, veja que, irmãos, a maioria de muitos cristãos não tem ideia do que é a CMI. E quem está respondendo por nós lá em cima, eles assinam, acabou. Agora, mais tarde adiante aqui, eu estou falando, iniciando, eu estou juntando o quebra-cabeça e nós estamos dando uma de detetive agora. As pessoas que criaram a ONU aí, teve a ideia, agora nós temos as pessoas que criaram. O objetivo dessas pessoas, e aí nós vamos chegar na época mais moderna, vamos dizer assim, e eu vou provar para os irmãos que o que eles disseram lá atrás, o que eles planejaram lá atrás, está se cumprindo tudo agora. E na agenda da ONU, Agenda 2030, é de espantar. Hoje o nosso Brasil, por exemplo, um dos principais objetivos dessa agenda é quebrar, primeiramente, o patriotismo e quebrar tudo que se refere a Deus.
a Cristo. O objetivo é esse. Eles estão assolando todas as nações, já passaram pela Europa. A Europa, que era um país cristão, hoje é um país muçulmano. Você não tem uma igreja na Europa, na maioria dos países, é uma luta para você ter alguma igreja. Solaparam, varreram. Eles estão varrendo. Chegaram na América Latina e no Brasil agora, que éramos um celeiro de cristãos, década atrás, muitos, nós vamos ser o avivamento, aquela pregação do avivamento de tudo. O nosso avivamento está indo, é o quê? Apostasia. Agora, como é essa mudança da igreja, como é que foi as mudanças de culto? Nós vamos estar passando para os irmãos. Então eu vou, num período de tempo, mostrando pessoas. Lembra que semana passada, nós falamos de um diagrama, eles criaram um diagrama. Depois do diagrama, eles vão começar a alinhar a doutrina. Quanto é só a voz da serpente. Mas agora, essa linguagem, eles vão transformar em doutrina. Eu vou falar aqui de dois personagens a princípio. Eu vou falar sobre o ator, sobre esse camarada Arthur Belfort, que eu já tratei com ele na semana passada, mas para a gente recapitular. Ele fazia parte dos apóstolos de Hort. Ele era um professor que ajudou a tradução dos textos gregos. Preste atenção, irmão. E mudaram a ênfase da Bíblia. E mudaram muitos dos aspectos de Jesus e da soberania da palavra de Deus. Abre um parêntese aqui e coloco. Há um tempo atrás, a Bíblia pior que tinha, todos diziam que era a TJ. Certo? A NVI, até o último estudo que eu estava vendo, ela tem mais de 2.500 frases tiradas. Essa que eu uso, a King James, que era do rei James da Inglaterra, que essa já é atualizada, ela tem 1.000 e poucas frases tiradas. A nossa Ferreira Almeida, ela vai chegar às 1.800 frases tiradas. Eu vou citar só um exemplo, depois você vê na sua Bíblia. Romanos 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam conforme ou segundo a carne, mas que andam em Espírito, correto? Então eles tiraram o segundo verso. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Depois você pode ver na sua Bíblia. E já tiraram a segunda parte. Isso está diminuindo o quê? O Espírito Santo, irmão. O que anda segundo a carne, que anda segundo o Espírito, conforme o Espírito. Então, eles tiraram os aspectos de Jesus e da soberania da palavra de Deus. Os apóstolos, olha quem são essa turma. Os apóstolos eram uma sociedade secreta que funcionava naquela época. E Hort era membro. Aí surge o outro, Arthur Belfort, que era isso que a gente falou, era um presidente da sociedade parapsíquica. Aí, irmãos, talvez os irmãos não entendam nada, mas é exatamente daqui onde vão sair as drogas sintéticas para o mundo. É dessa gente que vai sair as drogas mais pesadas para o mundo. E foi muito importante na primeira Liga das Nações. Foi muito importante na primeira Liga das Nações. Olha o camarada que era. Hort se tornou participante ativo
da escritura, do diagrama, da proposta inicial das Ligas das Nações. Ele comandava as pesquisas psíquicas, mas iniciou o movimento da sociedade sintética. Alguém aqui pode falar sociedade sintética? Antes dos anos 80, irmão. Isso antes dos anos 80. Alguém, né? Lembra como começou no Brasil, aquele negócio dos hippies, a galerada, tudo na paz, não sei o quê. Tudo programado, irmãos. Tudo programado. Mudança. O inimigo, ele luta para uma mudança de comportamento com a sociedade. O que aconteceu com Eva? Mudou ou não mudou o comportamento de Eva? Mudou ou não mudou as ações de Eva? Imagina lá naquela época que estavam assim, com Deus, né, pertinho. Então, irmãos, agora, veja lá, Roth se tornou participante, já falei, né? Ele comandava pesquisas psíquicas, mas iniciou o movimento da sociedade sintética. Aí eu tenho todo, mas não vou citar nada aqui. O objetivo era criar uma única religião mundial. Naquela época, irmãos, acho que 5 anos atrás, eu passei um estudo e a gente falava da nova ordem mundial e de algumas coisas semelhantes, que nada, isso aí não existe, isso não sei o quê. E agora, todos veem que ela está às portas. Já encerrando. Ele convidou Frederick Marfer, da Sociedade Psíquica, e junto eles criaram o preâmbulo de todas as religiões. Isso inclui o dogma de que os espíritos que se foram podem comunicar conosco. Isso é o quê? Espiritismo, irmão. Isso aqui é espiritismo. E eles estão no grau embaixo, tá bom? Vai ser muito, muito pior. Então, é essa gente, é essa mentalidade que domina o mundo. É a mesma mentalidade. Nós estamos em 2023, mas essa mentalidade lá de trás, ela continua a mesma e muito mais unificada. Os irmãos, depois eu vou falar da Unesco, os irmãos vão ficar abismados. Então, obviamente, que você faz parte de uma sociedade assim, tem de aceitar. E no culto da CMI lá nas Nações Unidas, budismo, espiritismo, tudo que você possa imaginar, eles fazem um culto todos juntos, irmão. Todos juntos, pastores renomados estão lá, juntos, fazendo esses cultos. Figuras históricas das Nações Unidas. Al-Guerre se tornou secretário-geral. Olha, agora vai unificando, as ideias agora vai unificando. Al-Guerre se tornou secretário-geral em exercício depois dos estabelecimentos das Nações Unidas. De quê? Do preâmbulo. Do preâmbulo, eles estavam criando. Criaram o preâmbulo, agora já tem a linguagem da serpente, já está inclusa, agora eles vão transformar isso em doutrina. Então ele se tornou secretário-geral, aí começa, está vendo? Eu ainda estou na Liga das Nações, irmãos, na Liga das Nações. Em 16 de abril de 1945, na edição da revista Time, olha quando é isso, 1945, da revista Time. Ele é chamado 3. Figuras históricas das Nações Unidas, né? Al-Guerre. Estou falando de Al-Guerre. Em abril de 1945, na edição da revista Time, ele é chamado de um jovens mais brilhantes do Departamento de Estado. Ou seja, eles têm a mídia na mão, eles têm os jornais na mão, eles têm a narrativa na mão, agora é só espalhar.
e uma mentira contada várias vezes, como diz o outro, ó, né? Bom, na maioria. Então, mais um dos jovens foi outro, Rhys e Joseph Johnson, que se tornaram secretários do Bilderberg. Aí aparece esses jovens, todos eles eram bancados por um grupo, mano. Tem sempre um grupo nos bastidores bancando as guerras, bancando a política, bancando o poder, bancando. Passa só Napoleão Bonaparte, foi só uma marionete, um personagem que foi usado por essa turma, Robespierre, que o cara cria um sonho, eu quero ser presidente, aí eles quer, se você fizer o que você quer, gente, você vai ficando aí, não tem problema. A gente tira você da cadeia, faz qualquer coisa, mas você tem que fazer o que nós queremos, a nossa agenda. Você faz? Faça. Então vamos tirar você da cadeia. Você vai começar a notar que as sociedades secretas escreveram a maioria das propostas das Nações Unidas. Então essa gente não tinha nada de Deus, não adorava a Deus, elas tinham a linguagem da serpente para transformar em doutrina. A pergunta é, em que Deus eles criam, a quem eles serviam e a quem eles adoravam? No que será que vai transformar essa linguagem? Então, na linguagem da serpente. Vou deixar o próximo toque para as próximas palestras. Na próxima nós vamos adiantar. Na minha mente, bem curtinho, quero acreditar que os irmãos estão compreendendo, assim, né, mesmo que seja vagamente, essa questão. Por quê, irmãos? Porque essa história é importante, que nós vamos ver como o inimigo tem trabalhado dessa data até os dias de hoje para enganar as nações. O vinho da Babilônia que embebeda as nações, as doutrinas. Cuidado, irmãos, cuidado com os ventos de doutrina, cuidado com quem você está ouvindo na TV. Tem muita gente, eu sou uma pessoa que eu gosto, mas olha para a linguagem, olha, preste atenção na linguagem dessa gente, porque eles estão passando para vocês, tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Peço perdão aos irmãos, tenham um pouquinho de paciência, que certamente é bastante edificante. Bem, irmãos, que maravilha poder ouvir uma palestra como essa, trazendo tantos ensinamentos, coisas interessantes. Inclusive, o que o irmão está falando aqui está acontecendo assim de uma forma assim muito grande no nosso país, no nosso Brasil. Tem uma pastora que ela montou uma igreja dos homossexuais e vários cantores já foram lá cantar. Leonardo Gonçalves, Kleber Lucas, foram cantar nessa igreja, entendeu? E eles estão unindo. A igreja do Kleber Lucas agora está juntando com todo mundo. Com homossexual, está juntando junto com Caetano Veloso. Todo mundo juntando. Todo mundo fazendo uma coisa só. Uma salada só. Aí, olha só. Então, irmãos, a gente precisa estar com a nossa mente ligada. Aquilo que o irmão está trazendo aqui é de suma importância. Inclusive, enquanto o pastor está subindo aqui, quando ele estava falando da Revolução Francesa, nesse período, colocaram lá uma mulher como deusa e por 3 anos não podia falar o nome de Deus. Por 3 anos. Eles mudaram os dias. A semana não são 7 dias, eles colocaram 10 dias. 10 dias. E foi um período terrível. E foi um período que eles tentaram mudar a Bíblia e é considerado um período terrível lá na França, na Revolução Francesa. E aí depois eles perceberam que eles estavam morrendo, aí eles voltaram a colocar 7 dias de novo. Então, irmãos, o que ele está falando aqui é de suma importância, nós devemos estar atentos. Pastor? Vamos encerrar o culto então, queridos. Quero agradecer a Deus por tudo que tem nos proporcionado, ao irmão Emílio que trouxe esta palavra. Nós estivemos nesse tempo lá embaixo com as crianças e de tudo aquilo que nós falamos com elas,
algo que eu quero deixar para os irmãos é que precisamos ter cuidado com o fermento do pecado em nossos corações. A gente explicou a eles como era o pão naquela ocasião, o pão asmo, aquele pão leve, sem fermento. O fermento leveda toda a massa, e nós, servos do Senhor, não podemos deixar que o fermento do pecado esteja em nossas vidas. Vamos ficar em pé, então, encerrando o culto desta noite. Vamos cantar, encerrando com pós-lúdio. Creio que os irmãos já oraram? Já oraram? Não? Vamos orar e depois cantar, então, encerrando o culto dessa noite. E ainda tem alguns ajustes para fazermos na igreja. Sempre tem, né? Alguns detalhezinhos, irmãos que querem a igreja bem bonita para receber o povo que vai estar aqui domingo, o povo que vai estar aqui também no dia 2 de setembro. Então, se o irmão tem um tempinho, venha, dê a sua contribuição, né? Vamos deixar a igreja bem bonita. Teve embaixador que falou comigo, não sei se estava irmão Clebson, Reinaldo, aí falou, essa parede aqui é tão bonita, poderíamos fazer o escudo aqui, o símbolo dos embaixadores do rei? Pode, faça. Tem um lugarzinho ali para plantar, uma plantinha bonitinha ali perto da escada. Ah, pastor, deixa eu plantar? Traga a plantinha adequada, coloque ali. Eu creio assim, eu creio da seguinte maneira, todos nós podemos fazer, porque se a gente não der a nossa contribuição, alguém vai fazer, e talvez faça de um jeito diferente daquele que você gostaria de fazer. Aí depois de feito, não tem como a gente reclamar, não tem como a gente falar, porque a gente deixou de dar a nossa contribuição, a gente deixou de participar. Vamos nos colocar à disposição nestes dias, neste tempo, e pedir a Deus que continue nos livrando dos acidentes, né? Tem um pintor ali no andaime fazendo o letreiro da igreja, pedir ao Senhor que guarde, que proteja. E se o irmão tiver um tempinho, ou mesmo se o irmão não tiver um tempinho, encontre um tempinho, vá ali na casa da irmã Elza, até domingo, dê um abraço nela, dedique algumas horinhas do seu tempo para estar ali fazendo companhia à irmã Elza neste tempo, que eu creio que será de suma importância. Vamos falar com Deus? Pai querido, seja com tua igreja. Mais uma vez pedimos pela irmã Elza e por seus familiares. Pedimos, ó Deus, pelos colegas que estão enfermos neste tempo. Eu já citei os nomes aqui nesta noite, mas o Senhor conhece a cada um dos teus filhos e sabe da necessidade de cada um deles. Nós oramos, nós intercedemos e pedimos ao Senhor que eles sejam curados, que eles sejam, ó Deus, libertos destas enfermidades. Seja mais uma vez com a irmã Tânia, irmã Derli, seja, ó Deus, com a irmã Arlete, seja como a sua igreja. Continue, Pai, a falar aos nossos corações, continue capacitando seu filho, irmão Emílio, conforme o Senhor tem capacitado, a irmã Adriana e tantos outros irmãos que aqui têm ministrado a tua palavra, que o Senhor possa sustentá-los em todo o tempo da vida dos teus filhos. Continue, ó Deus, abençoando a igreja, o ministério pastoral também, abençoando a cada um dos teus filhos. Nós oramos agradecidos, pois oramos, Pai, no nome precioso de Jesus, o qual reina hoje eternamente. Amém, Senhor. Após o pós-lúdio, então, declaramos o culto encerrado. Uma coisa só eu desejo é
dos sonhos meus, tu és o Senhor.